Olá! Na aula de hoje, estudaremos os protocolos de comunicação SPI e I2C. Iniciarei a aula com uma breve introdução à comunicação digital e, em seguida, apresentarei em detalhes os dois protocolos. Vamos observar, primeiro, a necessidade desses protocolos de comunicação. Nós temos aqui um exemplo de um display LCD de 16 linhas e 2 colunas conectados a um microcontrolador. Observem que são necessárias 8 linhas de dados, mais a linha RS, mais a linha RW, mais a linha Enable. Então são 11 linhas para comunicação, 11 fios, 11 pinos. Isso só utilizando um display. Mas na prática, nós além do display, podemos ter sistemas embarcados com inúmeros outros dispositivos conectados ao microcontrolador. Então, é de se imaginar que em algumas aplicações o número de pinos requeridos pelo microcontrolador seria muito grande, o que tornaria inviável ou muito caro o projeto desse sistema. E aí, qual seria a solução para isso? Já deve vir na cabeça de vocês. Nós podemos utilizar algum tipo de rede de comunicação, algum tipo de barramento para comunicar esses dispositivos. E é isso que veremos na aula de hoje. Mas antes, introduzirei a vocês alguns conceitos importantes com relação à comunicação digital em microcontroladores. Existem duas formas básicas de se transportar informação binária. A primeira é através de comunicação serial, onde uma única linha conecta o emissor com o receptor. Na comunicação serial, um bit é enviado a cada instante de tempo. Então, se por exemplo, nós temos a comunicação digital aqui nessa figura do lado esquerdo, de 8 bits, e cada bit demora 10 microsegundos para ser enviado, então precisaremos de 80 microsegundos para enviar os 8 bits. A outra forma é a comunicação paralela, na qual nós temos paralelamente vários canais conectando o emissor com o receptor. Nesse caso, nós temos 8 linhas de dados comunicando um computador com uma impressora. E neste caso, para enviar esses 8 bits, se o tempo de transmissão de um bit for os mesmos 10 microsegundos, para enviar os 8 bits serão necessários somente 10 microsegundos. Então aqui nós conseguimos observar as vantagens e desvantagens de cada uma das duas formas de transmissão. Na transmissão serial, eu preciso somente um fio, de menos conexão, menos recursos. Enquanto na comunicação paralela, para cada bit, eu preciso de um fio, uma linha conectando o emissor e o receptor. No entanto, a comunicação serial acaba sendo mais lenta, porque ela só pode transportar um bit por vez, enquanto na comunicação paralela é mais rápida, porque eu consigo enviar os bits paralelamente. Nesse slide estão resumidas as vantagens e desvantagens da comunicação serial e paralela. Nos primórdios dos sistemas digitais, dos microcontroladores e microprocessadores, era mais comum a utilização de comunicação paralela. Devido ao baixo clock desses sistemas no começo, era necessário ter várias linhas de dados para transmitir informação numa velocidade razoável. No entanto, com o avanço da tecnologia e o aumento da frequência de clock dos sistemas embarcados, a comunicação serial apresenta mais vantagens do que desvantagens. Por quê? Ela é mais simples, requer menos fio, mais barata, e a menor velocidade é compensada por uma frequência de clock maior. Então, conseguimos velocidades bastante altas, mesmo em comunicação serial atualmente. Tanto que a comunicação mais popular que nós temos hoje em dia, a comunicação USB, Universal Serial Bus, é um tipo de comunicação serial. As comunicações digitais também podem ser classificadas em assíncronas e síncrona. Em uma comunicação assíncrona, o emissor e o receptor sabem a priori qual a frequência de comunicação, ou seja, qual o período de duração de cada bit, perfeito? E são utilizados bits de sincronismo para marcar o início e o fim da comunicação.
Um exemplo de comunicação assíncrona é a comunicação UART, Universal Asynchronous Receiver Transmitter. A outra forma de comunicação é a comunicação síncrona, no qual o receptor não sabe a priori qual é a frequência de envio de bits, o período de cada bit. Então, para isso, o transmissor, além de enviar o dado binário, ele envia em outra linha de circuito elétrico, paralelamente, um sinal de clock. E o dado, o bit, o valor binário, a cada instante de tempo, é lido em uma borda de transição de clock, uma borda de subida ou uma borda de descida. Então, exemplos de comunicação síncronas são a comunicação SPI e I2C, que estudaremos nessa aula. Para ficar um pouquinho mais claro de como acontece a comunicação síncrona, vamos ver o exemplo aqui no slide a seguir. Neste exemplo, eu tenho o dado binário 101001101010 sendo enviado. E junto com o dado é enviado o sinal de clock. Então são necessárias duas linhas para fazer o transporte dessa informação. E observem que os dados lidos, nesse caso aqui, na borda de descida do sinal de clock. Perfeito? Então, nesse instante aqui de tempo, aqui o valor é 1, o segundo bit tem o valor 0 e assim por diante. Esse é o jeito mais comum de fazer a leitura de dados, como vocês trabalharam lá na disciplina de sistemas digitais, circuitos lógicos, né? Então, a vantagem da transmissão síncrona é que o receptor não precisa saber a priori qual o período de duração de cada bit enviado, porque junto com o dado é enviado o sinal de clock que contém essa informação. Porém, tem a desvantagem de requerer uma linha a mais de comunicação só para o envio do sinal de clock. Os sistemas de comunicação também podem ser classificados de acordo com o sentido de transmissão. São três formas: simplex, no qual a comunicação só ocorre em um único sentido, por exemplo, de um microcontrolador para um display LCD. Half duplex, onde a comunicação acontece nos dois sentidos, porém em apenas um sentido de cada vez, por exemplo, um microcontrolador comunicando-se com uma memória EEPROM, ele pode ou escrever ou ler a memória, mas não fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E na comunicação full duplex, um dispositivo pode se comunicar com o outro recebendo dados ao mesmo tempo em que envia. Isso pode ser útil, por exemplo, na comunicação entre dois microcontroladores que constituem subsistemas de um sistema embarcado maior. Existem vários protocolos padrão para a comunicação serial entre componentes eletrônicos. Os dois mais populares são o Serial Peripheral Interface, SPI, e o Integrated Circuit, I2C, ou I2C. O protocolo de comunicação SPI é um dos mais populares. Ele foi criado pela Motorola em 1982 e, por curiosidade, a Motorola depois foi comprada pela Freescale e hoje se transformou na NXP. E o nosso kit, o kit que nós utilizamos na disciplina, é da Freescale NXP. Mas voltando à comunicação SPI, ela foi projetada para a comunicação em curtas distâncias, certo? Então, entre componentes em uma mesma placa de circuito impressos ou entre placas de circuitos impressos muito próximas uma das outras. É um protocolo de comunicação síncrono, no qual os dados são enviados e recebidos junto com o sinal de clock, que é sincronizado com os dados enviados e recebidos. É uma comunicação full duplex, ou seja, permite a transmissão e recepção de dados ao mesmo tempo. Possui uma arquitetura mestre-escravo,
com um mestre e um ou mais escravos, então o mestre é o dispositivo que controla a comunicação. Ele controla quando os dados serão enviados e quando os dados serão recebidos. Um escravo não pode iniciar uma comunicação, somente o mestre inicia a comunicação. O escravo somente responde requisições do mestre. O protocolo SPI atinge velocidade de transmissão muito altas, na ordem de dezenas de megahertz, acima de 20, 30 megahertz. É possível transmitir dados com SPI. E é utilizada geralmente para conectar dispositivos eletrônicos, como sensores, conversores ADs, conversores DAs externos, displays, memórias, etc. A grande parte dos periféricos mais complexos externos possuem conexão SPI. Lembrando aqui que nós estamos falando de conexões externas do microcontrolador com algum dispositivo externo. Na comunicação SPI, o dispositivo mestre controla o envio e recepção de dados, ou seja, ele decide em quais instantes de tempo dados serão escritos ou lidos. E como é que o mestre faz isso? Gerando o sinal de clock, pois, como mostrado na figura anterior, o mestre ele é responsável por gerar o clock e a comunicação que é bidirecional só ocorre quando há sinal de clock. Perfeito? Lembrando que na comunicação SPI, esse dispositivo mestre que controla a comunicação tem que ser um dispositivo inteligente. Então, na grande maioria dos casos, ele é um microcontrolador. Por exemplo, se eu tenho um microcontrolador se comunicando com um display, o display é configurado como dispositivo slave e o mestre vai ser configurado para o microcontrolador. Ele assumirá o papel de mestre e controlará, no caso, a escrita de dados para o display LCD. Em geral, somente um escravo está ativo em um instante. Vamos imaginar que eu tenho um microcontrolador no sistema embarcado que controla dois displays. De modo geral, deseja-se escrever dados em somente um escravo. Então, é utilizada uma linha de comunicação para selecionar o escravo e, de modo geral, somente um está ativo em cada instante. No entanto, em alguns casos muito específicos, pode-se manter dois escravos ativos. Eu posso selecionar dois escravos e escrever o mesmo dado para dois escravos. Por exemplo, em algum instante de tempo, num sistema embarcado onde eu tenha dois displays, eu posso querer escrever a mesma informação nos dois displays, então posso selecionar dois displays iguais, então posso selecionar os dois no mesmo instante de tempo. No protocolo SPI, em geral, o bit mais significativo do byte é enviado primeiro. Porém, devido à falta de padronização do SPI, nem sempre isso acontece. Então, essa regra aqui é uma regra bem fraquinha. E não é necessário combinar a taxa de envio. Isso é uma característica dos protocolos de comunicação síncrona. A comunicação através do protocolo SPI acontece utilizando 4 conexões entre os dispositivos. São elas um sinal de clock, denominado SCLK, Serial Clock, que é transmitido pelo dispositivo master, certo? A linha MOSI, Master Output Slave Input. Então, a MOSI, como está mostrando aqui, ó, ela no master é output, porque é master output, e no slave ela é input. Então, como esse lado aqui é o slave, ele é o input, e o lado esquerdo é o master, é output. Então, a MOSI é a linha de transmissão de dados do dispositivo master para o dispositivo slave. De forma análoga, a linha MISO, Master Input Slave Output, que é essa linha daqui, é a linha de recepção de dados do dispositivo master e transmissão de dados do dispositivo slave.
E tem uma quarta linha, chamada Slave Select. Quando a comunicação acontece ponto a ponto entre somente dois dispositivos, como mostrado nessa figura, ela não é necessária, mas ela pode ser utilizada e ela serve para selecionar qual dos escravos você vai ler ou escrever a cada instante de tempo. Então, ela é ativa em nível baixo. Então, o master, quando ele coloca em nível baixo essa linha, ele ativa esse escravo para fazer a leitura. Se eu tivesse inúmeros outros escravos, como a gente vai ver, eu teria que ter um slave select partindo do master para cada um dos escravos, para que eu pudesse selecionar um a cada instante de tempo. Nessa figura, nós temos um exemplo de uma comunicação SPI entre um dispositivo master, microcontrolador, por exemplo, e um dispositivo slave, que no caso aqui poderia ser, por exemplo, uma memória. Observem inicialmente que a linha chip select é mantida em nível baixo durante toda a comunicação. Ou seja, durante toda essa comunicação, esse escravo está selecionado. Como eu tenho só um escravo, eu poderia simplesmente pegar a linha chip select que ativa em nível baixo e aterrá-la e manter a comunicação entre esses dois dispositivos sempre ativa. Perfeito? Vamos observar agora como acontece a comunicação entre esses dois dispositivos. Primeiramente, nesse caso aqui, a comunicação SPI está configurada de tal forma que os dados são lidos e escritos na borda de subida do sinal de clock. Então, observem que os dados estão sendo sempre lidos ou escritos nas bordas de subida do clock. Lembrando que o dispositivo master controla quando o clock será enviado e também a frequência desse sinal de clock. Lembre-se que a comunicação SPI é a comunicação full duplex. Essa é a característica mais importante da SPI. Sempre que um dado, que é a clock, há a escrita e a leitura de dados. Mas como ela é full duplex, sempre que está se escrevendo dado, está lendo-se dados. Mas muitas vezes não se há interesse ou no dado escrito ou no dado lido, e isso pode ser ignorado. Por exemplo, se eu estou escrevendo dados para um display, eu posso ignorar o que eu estou lendo. Não tem informação nenhuma, pode ser irrelevante para essa comunicação. Ou se eu estou, por exemplo, escrevendo dados para um conversor digital analógico, eu não recebo dados do conversor digital analógico, então pode ser ignorado a linha de leitura. E por outro lado, se eu estou lendo dados de um conversor AD, né, estou lendo um valor analógico que foi convertido para um valor digital por um conversor AD, o que me importa é a operação de leitura. O que eu estou escrevendo no display não importa. Então, muitas vezes o dispositivo slave ele pode não ter input ou não ter output, ele pode ter somente uma linha. Então acontece bastante isso. Se for um dispositivo que é exclusivamente de leitura ou de escrita, eu posso não ter as duas linhas MOSI e MISO no slave. E aí eu tenho que fazer a conexão adequada com o master. Perfeito, pessoal? Fiquem atentos a isso. Então, nesse caso aqui, vamos supor que, como está mostrando na figura, há tanto a escrita de informação do master para o slave, que é feita pela linha MOSI, master output, slave input, quanto leitura de informação do master, do slave pelo master, né? Através da linha MISO, que acontece nesse instante de tempo. Então, nesse primeiro pulsos aqui de sinais de clock, nesse primeiro momento aqui, o master está enviando essa sequência de valores binários para o slave e está, ao mesmo tempo, lendo todos os valores com valor 1. E no caso, está mostrando para essa figura aqui que essa leitura é ignorada, não é importante nesse dado instante de tempo. Já num segundo instante de tempo, ele poderia estar fazendo, por exemplo, uma leitura de um valor de uma memória, né, uma memória externa EEPROM. Então, o dispositivo slave ele responde para o dispositivo master com uma sequência de bits, responde na frequência de clock enviado pelo dispositivo master. Perfeito? Então, o que é importante vocês entenderem aqui? Que os dados são lidos
nas bordas do sinal de clock, nesse caso aqui na borda de subida, mas poderia ser na borda de descida, que o master controla o sinal de clock e que sempre na comunicação SPI acontece a escrita e leitura ao mesmo tempo, mas em algumas aplicações específicas pode-se ignorar ou a leitura ou a escrita em um determinado instante de tempo. Pode ser que naquele momento, apesar do protocolo ser full duplex, eu estou interessado em uma comunicação half duplex. Essa figura é bastante interessante porque ela mostra um pouquinho a estrutura interna básica de um transceiver SPI, né? Então tem o master e o slave aqui e basicamente um transceiver SPI, a parte básica dele é um registrador de deslocamento, que vocês já viram em disciplinas anteriores. Então a cada pulso de clock, o que está nesse registrador aqui é deslocado um bit para a direita. Então, quando há o pulso de clock, o que está no valor no bit 7 aqui é enviado. E como esse pulso de clock ele é compartilhado aqui entre os dois registradores de deslocamento, o registrador de deslocamento do receptor vai receber o que está nesse valor 7 e colocá-lo no valor 0. E ao mesmo tempo, ele vai enviar aqui o que tem no bit 7 dele para o master, pela linha MISO. Né? Então, na verdade, é um protocolo de comunicação, se você olhar a nível de registradores de deslocamento, um dos protocolos mais básicos. Basicamente, o que ele faz é conectar dois registradores de deslocamento de dois dispositivos. Como eu falei para vocês, o protocolo SPI ele suporta múltiplos escravos que podem ser selecionados através da linha Slave Select, que na grande maioria das implementações são ativas em nível baixo. Então, se eu tenho vários slaves, em algum instante de tempo o master tem que selecionar qual dos slaves ele quer ler ou escrever, quer se comunicar, ele vai colocar a linha naquele instante de tempo baixa para aquele dispositivo, vamos supor que é para o dispositivo slave 1, ele pode colocar essa linha em nível baixo e manter essas outras duas linhas em nível alto, de forma que esses dois slaves irão ignorar a comunicação naquele instante e a comunicação ocorrerá somente do master para o slave 1. Duas características muito importantes do sinal de clock do protocolo SPI é a polaridade e fase desse sinal. A grande maioria das implementações de protocolo SPI nos microcontroladores permitem a configuração da polaridade e da fase do clock. A polaridade define qual o valor lógico do sinal de clock quando o clock está inativo, quando não há clock na linha de clock. Quando o valor da polaridade é 0, o clock inativo possui nível 0. Quando a polaridade é nível 1, o clock inativo possui nível 1. Isso é fácil de visualizar aqui, observando a linha de clock. Se CPOL é igual a 0, o clock inativo é baixo. Se CPOL é igual a 1, o clock inativo é alto. Dessa forma, quando CPOL é igual a 0, a primeira borda vai ser de subida. Quando CPOL for igual a 1, a primeira borda do sinal de clock vai ser uma borda de descida. Por outro lado, a fase do sinal de clock, chamado CPHA, determina se os dados vão ser lidos e escritos na primeira transição do sinal de clock ou na segunda transição do sinal de clock. Se o CPHA, ou seja, se a fase do sinal de clock é igual a 0, os dados são lidos e escritos na primeira transição do sinal de clock, que seria nesse caso aqui, quando o CPH é igual a 0. Então são lidos na primeira transição, independentemente da polaridade ser 0 ou 1, certo? Então, quando CPH é igual a 0, os dados são lidos e escritos na primeira transição do sinal de clock, que são as linhas vermelhas nessa figura. Se a fase for igual a 1, os dados são lidos e escritos na segunda transição do sinal de clock, independentemente
da polaridade ser 0 ou 1. Então, essa configuração é muito importante. Quando você comunica o microcontrolador com algum outro dispositivo que vai operar como slave, muito geralmente o dispositivo slave tem a polaridade e fase definida. Então você vai ter que pegar o datasheet do dispositivo slave, ver como é a fase e a polaridade do SPI no slave e configurar o seu microcontrolador para operar com aquela mesma fase e polaridade. Caso você não faça isso, a comunicação SPI não ocorrerá corretamente entre o dispositivo master e slave. Uma outra configuração que muitas vezes é necessária é a configuração se o bit mais significativo ou menos significativo será enviado primeiro, né? Não há um padrão muito bem definido, apesar de, na maioria dos casos, o bit mais significativo ser enviado primeiro, mas isso não é um padrão totalmente definido e a grande maioria também das implementações de protocolo SPI nos microcontroladores permitem também configurar qual bit será enviado primeiro. E importante, você sempre terá que configurar o protocolo SPI no seu microcontrolador de acordo com o dispositivo que você quer se comunicar. E a fase, polaridade ou bit mais significativo ser o bit enviado primeiro ser o mais significativo ou menos significativo, depende do dispositivo que você vai se comunicar. Não tem um padrão muito bem definido disso aí. Nessa figura, parece um bocado aquela figura que a gente viu anteriormente. Essa figura foi tirada do datasheet do nosso microcontrolador utilizado aqui no kit da disciplina. Dá para ver claramente que o funcionamento básico é aquele que a gente viu lá. É um registrador de deslocamento de 8 bits, né? E tem as linhas MOSI e MISO, e tem o clock que controla, que é compartilhado entre os dois dispositivos, que controla esse registrador de deslocamentos, de entrada e saída serial, né? Aqui é mostrado uma figura mais detalhada do módulo SPI do nosso microcontrolador. Vejam que tem bastante registradores para serem configurados, tem várias formas de operação, e isso deve ser olhado no microcontrolador. Na seção, vocês já estão com bastante prática no microcontrolador, vocês já conseguem fazer a leitura do capítulo que trata do módulo SPI, tem que ser feita a leitura e entender quais registradores terão que ser configurados de qual forma, de acordo com o dispositivo slave que vocês queiram se comunicar. Então, de fato, pessoal, a programação de sistemas embarcados requer muita leitura de datasheet. Então, a primeira coisa é você pegar o dispositivo que você quer se comunicar, que você quer conectar ao seu microcontrolador. Não tem jeito, você vai ter que ler o datasheet, ver como acontece a comunicação, depois você vai ler o datasheet do seu microcontrolador e programar isso. Você pode tentar fazer por tentativa e erro, acertar a fase e polaridade, mas de modo geral isso não funciona. Beleza? Mas de modo geral, para configurar o módulo SPI em um microcontrolador, é necessário definir a velocidade de comunicação, certo? Então, definir a frequência do sinal do SCLK, o sinal de clock da SPI, que isso é definido através das fontes de clock disponível do microcontrolador para o módulo SPI e os divisores de clocks disponíveis. Configurar a polaridade e fase do sinal de clock, além da frequência. Configurar se o bit mais significativo ou o bit menos significativo será enviado primeiro e configurar se o dispositivo ele vai operar como master ou slave. Perfeito? Na grande maioria dos casos, você configura o microcontrolador para operar como master, mas o SPI também pode ser utilizado para comunicar dois microcontroladores. Então, no caso, um deles terá que ser configurado como master e o outro terá que ser configurado como slave, porque o protocolo SPI não permite que dois master coexistam no mesmo barramento. Em alguns microcontroladores é possível configurar se a comunicação será full duplex ou single wire bidirectional, como é o caso do nosso microcontrolador target da disciplina. Ele permite também fazer uma configuração SPI half duplex, mas isso não é muito utilizado, certo? É mais comum você utilizar o protocolo SPI da forma natural, mas utilizar só uma das linhas, ou só a MISO, ou só a MOSI,
Isso depende se você quer só ler ou só escrever no seu dispositivo, mas aí seria a comunicação simplex, né? Não uma half duplex como a single wire bidirectional permite no caso do microcontrolador da disciplina. E configurar também as interrupções do módulo SPI. De modo geral, quando se trabalha com comunicação em microcontrolador, seja ela SPI, seja ela I2C, que a gente vai ver no restante dessa aula, ou ART, que a gente vai ver na aula seguinte, a gente opera com comunicações utilizando interrupção. Você não fica ouvindo, vendo se chegou algum dado externo. Ou, por exemplo, se o microcontrolador pode receber dados, se o microcontrolador está operando como slave, ele pode receber dados externos. Você não fica fazendo um pooling, ou seja, sempre olhando o transceiver SPI, o módulo SPI, para ver se está chegando dado. Você configura uma interrupção no módulo SPI para que essa interrupção seja gerada quando chegar algum dado no módulo SPI. Então, quando o buffer lá de 8 bits do SPI encher, ele fala, opa, tem um novo dado. Aí ele gera uma interrupção, você pode ativá-la, e aí o microcontrolador vai entrar na rotina de interrupção, e nessa rotina de interrupção você pode fazer a leitura do registrador de entrada da SPI. Da mesma forma, você também pode configurar a interrupção para a saída da SPI. Alguns módulos SPI permitem que você escreva vários bytes em um buffer, e quando um byte é enviado, ele gera a interrupção para que você possa escrever um outro byte, né? Então, também se pode gerar interrupção quando gera o fim do envio para você fazer um novo envio. Então, isso também é bastante útil. Mas a mais utilizada é a interrupção na chegada dos dados. Isso tanto para SPI, quanto para I2C, quanto para o ART, que a gente vai ver nas aulas mais à frente. Vamos então resumir as principais vantagens do protocolo SPI. Ele permite a comunicação full duplex, ou seja, o envio e recepção de dados ao mesmo tempo. Eles não requerem nas linhas de comunicação resistores de pull-up. Você pode comunicar diretamente o clock do slave com o clock do master, o MISO do slave com o MOSI do master, sem colocar nenhum resistor de pull-up nessa linha, certo? Porque ele utiliza acionadores push-pull. E isso, além de não precisar dos registradores de pull-up nessa linha de comunicação, isso permite maiores velocidades de comunicação no SPI. Quando a gente entrar no protocolo I2C, que as portas de comunicação são do tipo dreno aberto, e a gente vai explicar isso em detalhes, como é que é esse hardware. Isso exige a utilização de resistores de pull-up nas linhas de comunicação, o que torna um pouquinho mais complexa a montagem da rede, né? Porque tem que colocar um dispositivo a mais, e também não permite velocidades tão altas quanto o SPI. Uma vantagem do SPI também com relação ao I2C é que, de modo geral, o SPI possui um hardware mais simples, né? O que reduz o custo. O SPI também com relação ao I2C consome menos energia elétrica, e no SPI o dispositivo slave não precisa ter gerador de sinal de clock, né? Então, se você comunica via SPI com o dispositivo slave e um dispositivo, e aquele dispositivo só pode ser configurado como slave, ele não precisa ter um gerador de clock dentro desse dispositivo. As desvantagens do SPI com relação ao I2C, que a gente vai ver logo em seguida, é que o SPI requer 4 linhas de conexão entre os dispositivos, enquanto a gente vai ver que o I2C necessita somente de 2 fios de conexão. Então, são necessários sinais de seleção extras ao barramento para quando se tem múltiplos escravos. Então, para cada escravo a mais que eu tenho na minha rede, eu tenho que enviar uma linha a mais, que é o chip select. No I2C não precisa, não importa quantos dispositivos eu tenha conectado ao barramento, eu não preciso colocar linhas de comunicação a mais. No SPI também não há nenhum reconhecimento de escravo por hardware, né? Então, quando eu envio um dado do master para o slave, eu não tenho nenhuma confirmação se o slave recebeu.
No caso da I2C que a gente vai ver em seguida, eu tenho essa confirmação. O SPI suporta somente um dispositivo mestre e nenhum protocolo de verificação de erros é definido. Então aqui tem alguns exemplos de dispositivos com interface SPI. São bastante comuns transceivers Ethernet, né, para comunicação TCP/IP, para comunicar o microcontrolador com rede de Ethernet via TCP/IP. Geralmente esses transceivers possuem comunicação SPI ou I2C. Um exemplo bastante interessante da utilização do protocolo SPI são em cartões SD e microSD. Esses cartões eles possuem um controlador interno que fazem a comunicação via protocolo SPI com o dispositivo master. Então, o microcontrolador pode se conectar diretamente via protocolo SPI com um cartão microSD. Então, essa plaquinha azul que a gente vê na figura é somente uma conexão, mas todo o processamento é feito no próprio cartão, né? Então, como pode ser visto na parte mais abaixo da figura, há o chip select, o MOSI, o MISO e o clock, comunicando o microcontrolador, que opera como master, com o cartão microSD ou SD, que se comporta como slave. Alguns displays LCDs, eles possuem comunicação SPI, então eles requerem menos fios de comunicação do que uma comunicação paralela, né? Mas também podem ter comunicação em 2C. Geralmente esses dispositivos, os displays, eles suportam os dois tipos de comunicação, tanto SPI quanto I2C. Vamos falar agora um pouquinho do protocolo I2C. Esse protocolo foi desenvolvido pela Philips em 1982 e recebeu o nome Inter-IC ou I2C. Ele pode ser escrito tanto como I2C como I2C. Ele em aplicações, em termos das aplicações desse protocolo, ele é muito similar ao SPI. Ele foi desenvolvido para conectar componentes eletrônicos, como displays, sensores, etc. E também pode ser utilizado para comunicar vários microcontroladores. Mas a principal vantagem, uma das principais vantagens do I2C com relação ao SPI é que ele tem uma padronização bem mais controlada. Então ele permite a conexão de dispositivos de marcas diferentes com maior segurança. Apesar disso, as implementações SPI atuais são bem flexíveis e de modo geral não se tem problema com ela, mas o I2C é mais padronizado. O I2C, assim como o SPI, é mestre-escravo também, só que diferentemente do SPI, o I2C permite implementações com vários mestres. E aí tem que ser feito um controle para que não haja colisão, porque só o mestre pode dominar a linha, dominar a rede, o barramento a cada instante de tempo. Uma grande vantagem do I2C com relação ao SPI é que ele utiliza apenas duas linhas de comunicação, uma para clock e uma para dados, bidirecional. E assim como no SPI, no I2C o bit mais significativo é transmitido primeiro. No SPI é possível configurar isso, no I2C isso é fixo. Então a principal diferença do I2C com relação ao SPI é que os dispositivos I2C possuem endereço. Isso permite esse fato de os dispositivos I2C serem localizados, serem identificados por endereços únicos, permite construir uma rede com vários nós utilizando somente duas linhas. E também, como consequência, não é necessário o chip select para selecionar o dispositivo slave, pois é o endereço que seleciona o dispositivo slave. E como o I2C possui somente duas linhas de comunicação, que é o sinal de clock e o sinal de dados, ela é half duplex, que só há uma linha de dados, certo? Então, a transmissão acontece nos dois sentidos, mas não pode acontecer nos dois sentidos simultaneamente. O que, de modo geral, não é uma grande desvantagem, pois na maioria das aplicações a comunicação se dá half duplex, mesmo quando se utiliza o SPI, certo? Assim como no SPI, no I2C, o sinal de clock é controlado pelo master, que também define a velocidade de transmissão, que na versão mais recente, de 2014, se não estou enganado, ou é de 2012, pode chegar até 5 megabits por segundo.
No SPI essa velocidade não tem limite, eu já trabalhei com SPI, por exemplo, a 25 MHz. E eu acredito que possa ter implementações que chegam a velocidades superiores, certo? As duas linhas de transmissão do protocolo I2C são de dreno aberto. Então, vocês viram lá em eletrônica, é um transistor que está na saída do circuito, mas o pino que está conectado ao dreno do transistor. E aí isso requer um resistor de pull-up para a correta operação desse pino de saída. Vamos ver aqui. Para vocês que não lembram sobre dreno aberto, vou lembrá-los aqui brevemente. Como eu falei, os dois pinos de comunicação dos dispositivos com protocolo I2C, eles são do tipo dreno aberto, ou seja, tem um transistor, certo? Cujo dreno do transistor está conectado à saída do pino, perfeito? Então, quando a tensão aqui no gate é positiva, esse transistor opera como uma chave, ele fecha esse circuito aqui, então ele leva o dreno a uma tensão de nível baixo, próximo de 0 volts aqui no pino de saída. No entanto, então quando aqui é nível alto, o gate, ele leva a saída para nível baixo, ele aterra a saída. No entanto, quando o gate é nível alto, esse transistor operando como chave aqui, ele fica aberto e o dreno fica flutuando, fica em alta impedância. Então a tensão aqui fica indefinida. Por isso, é necessário fazer a ligação da saída do pino com o VCC passando por um resistor, que é conhecido como resistor de pull-up, que ele conecta a um valor up, VCC, né? Enquanto, não sei se vocês já trabalharam com isso, resistor de pull-down, ele conecta a linha ao GND, né? A tensão baixa. Perfeito? Então é isso. Para que o circuito funcione corretamente, é necessário colocar um resistor de pull-up externamente. Em algumas implementações de microcontroladores, como que a gente usa na disciplina, as portas elas possuem o resistor de pull-up que pode ser ativado através de alguns registradores. Então não requer o uso de resistores de pull-up externos. Então, como eu falei, o protocolo utiliza duas linhas de dreno aberto bidirecionais, a Serial Data Line e a Serial Clock Line. Os resistores de pull-up dependem da frequência de operação, da quantidade de dispositivos ligados ao barramento. Mas, como uma regra básica, comunicações a 100 kHz devem usar resistores de pull-up de aproximadamente 10 kΩ, comunicação de 400 kHz 1 kΩ, que são as duas frequências mais comuns, apesar do protocolo mais novo permitir até 5 MB, é mais comum trabalhar em frequências mais baixas. E quanto maior o número de dispositivos, maior for o comprimento da rede, da linha, menor deve ser o resistor de pull-up. Algumas referências afirmam que o resistor de pull-up deve ser em torno de 4,7 kΩ. Enfim, vocês podem começar com um valor intermediário e se a rede não funcionar, isso a experiência vai mostrar para vocês se vai ser necessário diminuir ou aumentar esse resistor de pull-up. Em alguns casos dá problema utilizar um resistor que não é o mais adequado. E uma das dificuldades é que se você aumentar o número de componentes na linha ou aumentar o tamanho da linha de comunicação, você tem que diminuir o resistor. Então, é algo que tem que ser feito meio que empiricamente, apesar de poder ser simulado, mas de modo geral, um estudo empírico é suficiente para selecionar esse resistor adequadamente. Como eu já havia falado antes, uma das principais características do protocolo I2C é que todos os dispositivos, tanto operando como master ou como slave, eles possuem endereço único na rede, utilizado para identificá-lo. Esse endereço pode ser de 7 ou 10 bits, dependendo da implementação, e de modo geral os módulos I2C permitem que você configure se ele vai operar com endereço de 7 ou 10 bits, né? De modo geral, quando se utiliza o endereço de 7 bits, que é o mais comum, que permite teoricamente uma ligação de até 128 nós, né? Os 4 primeiros bits, ou seja, os bits mais significativos, são definidos pelo fabricante e são fixos. E os 3 bits menos significativos do endereço de 7 bits
você consegue, o usuário, o projetista, consegue configurar esses 3 bits menos significativos, podendo dar endereços únicos para os dispositivos, né? No caso, 2 a terceira, até 8 endereços diferentes para o mesmo tipo de dispositivo, né? Então, poderia ter, por exemplo, ter 8 dispositivos de memória com conexão, conectados no mesmo barramento I2C, 8 memórias diferentes. Na verdade, poderia ser 8 memórias iguais, do mesmo fabricante, do mesmo modelo, ligado a um barramento I2C. Cada uma daria o endereço diferente através desses 3 bits menos significativos, porque os 4 bits mais significativos seriam iguais para elas, porque ambas são, todas as 4 são, todos os 8 dispositivos são memórias, então, como eu falei, esses bits mais significativos são definidos pelo fabricante e é padronizado, não dá para alterá-lo. E é muito importante que quando se configura os endereços dos dispositivos no barramento I2C, não podem haver 2 dispositivos com o mesmo endereço, porque a rede não funcionará se isso acontecer. Uma curiosidade para vocês, e como se configura o endereço desses dispositivos? No microcontrolador é através de registradores, você define o endereço lá do módulo I2C, mas em alguns dispositivos mais, digamos, mais burros, como um, um conversor AD, um conversor DA, de modo geral você configura esses endereços através de pinos, aterrando ou colocando a tensão VC nesses pinos. Se colocar VC, o endereço, o bit é nível alto e aterrando é para nível baixo. Então geralmente tem 3 pinos que você consegue configurar o endereço colocando níveis de tensão baixo ou alto, ou mesmo colocando jumpers, caso você, um projetista, prefira poder programar o endereço. Então, aqui tem um exemplo de ligação, certo? De uma rede 2C, onde eu tenho um dispositivo master, tenho sensores de pull-up, tanto para a linha de clock quanto para a linha de dado, e eu tenho 3 dispositivos slaves, certo? Todos com endereços diferentes. São dispositivos, dá para ver que são dispositivos diferentes, porque os 4 bits mais significativos deles são todos diferentes. Então, são 4 dispositivos diferentes. Se fosse 4 dispositivos do mesmo tipo, esses 4 bits seriam iguais. A comunicação em I2C ela é caracterizada pelo start bit e pelo stop bit. Então, o start bit indica o início da comunicação, que o master vai mandar alguma coisa para a rede. Então, os slaves têm que estar de olho para ver se vai mandar para ele, né? E vai esperar o endereço que vem em seguida. E o stop bit ele sinaliza que o master terminou a comunicação com aquele slave, certo? O start bit ele é caracterizado por essa condição aqui, onde o sinal de clock permanece em nível alto e o sinal de dados ele é transitado para nível baixo. Lembrando, quando o sistema, a rede está inoperante, está em idle, ambos os sinais SL e SDA permanecem em nível alto. Então, quando o SDA vai para nível baixo, ou seja, o sinal de dados vai para nível baixo, isso indica que o master quer iniciar uma comunicação. E quando o master quer finalizar uma comunicação, é a condição de stop, o sinal de clock permanece parado e o sinal de dados é levado para nível alto. Então, isso simboliza a condição de stop. E a transmissão de dados, ela acontece sincronamente com o sinal de clock, né? Porque ele é um protocolo síncrono, né? Mas diferente do SPI, onde os dados são lidos nas bordas do sinal de clock, no protocolo I2C, isso é bastante importante, pessoal, os dados na linha de dados, seja ele de escrita ou de leitura, eles são lidos quando o clock está em nível alto. Então, o dado tem que permanecer estável durante todo o período em que o sinal de clock estiver em nível alto. Perfeito? Então, por exemplo, nesse instante aqui, o SDA pode estar ou em nível alto ou em nível baixo, mas ele tem que permanecer em nível alto ou permanecer em nível baixo durante todo esse período aqui, que é quando o sinal de clock está em nível alto. Perfeito? Então, a mudança de dados, a mudança de alto para baixo da linha de dados, ela só pode ocorrer quando o clock está em nível baixo.
Então essa é uma diferença bastante importante na comunicação física do I2C com relação à SPI. Então aqui fica claro que o start bit, como a gente viu no slide anterior, ele acontece quando o sinal de clock está em nível alto e há uma transição do SDA. No caso de nível alto para nível baixo, é o start bit. E o stop bit é o contrário, quando o SDA vai de nível baixo para nível alto, quando o sinal de clock está em nível alto, né? Então essa condição de start e stop bit, ela não acontece na transmissão normal de dados. Ela indica exclusivamente ou start ou stop bit, porque na transmissão de dados não pode haver transição da linha SDA enquanto o sinal de clock estiver em nível alto. Então, de modo geral, como acontece a sequência de comunicação no protocolo I2C? O master ele gera o sinal de clock, né? Mas ainda não coloca na saída. O que ele faz inicialmente é enviar o start bit, ou seja, pegar a linha de dados que está em nível alto, levar ela para nível baixo, permanecendo o sinal de clock em nível alto. Em seguida, na etapa 3, o master envia o endereço do slave com o qual ele quer se comunicar, que ele pode querer ler ou escrever, é um endereço de 7 bits. Em seguida, adicionalmente ao 7 bit é adicionado um 8º bit, que indica se é uma operação de escrita ou leitura, e aí deve se verificar no datasheet do dispositivo se a escrita é 0 ou se é 1, e se a leitura é 1 ou 0, vice-versa, né? Enfim, então após o master enviar o start bit, enviar o endereço juntamente com o bit de escrita ou leitura formando um byte, o slave confirma o endereçamento respondendo com acknowledge, dizendo, opa, beleza, recebi, eu fui endereçado, eu estou aqui e eu entendi que você vai ou ler ou escrever algum dado para mim. Então, o master envia o endereço do registrador no escravo que ele deseja ler ou escrever. Por exemplo, se for a memória, ele pode querer ler ou escrever o endereço de memória. Ou se for um conversor AD, ele pode querer ler o valor do conversor AD ou querer escrever em algum registrador do conversor AD a configuração, tipo a taxa de amostragem do conversor AD, né? Então, o master vai enviar o endereço do registrador no escravo que ele deseja escrever. Não é o endereço do escravo, ele já mandou o endereço do escravo no passo 3. No passo 6, ele manda um endereço de um registrador dentro do dispositivo escravo que ele deseja acessar. O slave, mais uma vez, responde com um bit confirmando o recebimento. Essa resposta pode ser, em algumas implementações, tanto o slave dando um pulse na linha de clock ou dando um pulse na linha de dados. No passo 8, o master envia ou recebe o dado. Ele deu o endereço, ele enviou o endereço no passo 6, e no passo 8, ou ele envia o dado que quer receber, ou ele lê o dado daquele endereço. E quando o slave ele recebe um dado do master, ele envia um acknowledge dizendo que recebeu o dado. Enfim, o slave sempre que recebe um byte, ele responde com um bit dizendo recebi, certo? E por fim, o master finaliza a comunicação enviando um stop bit, ou seja, ele mantém o clock em nível alto e pega a linha SDA e leva ela para de nível baixo para nível alto, encerrando a comunicação. Então aqui tem justamente um resumo da comunicação, né? O start bit, que é a linha de dados, aqui é a primeira linha de cima de dados, a de baixo é o clock, e aqui são enviados os 7 bits de endereço, sempre quando o clock está em nível alto. O 8º bit, essa é uma operação de leitura ou escrita, e aqui no caso o slave respondeu, né, no pulso 9 aqui, dando um pulso na linha de clock dizendo, beleza, eu recebi o endereço, eu estou aqui. Quem responde esse acknowledge, essa confirmação, é o dispositivo slave com o endereço que foi colocado aqui. Então é ele que responde isso. Então o master, sabendo já que o slave recebeu, ele envia um byte com o endereço de onde ele quer ler ou escrever. Se ele quer ler ou escrever, ele determinou aqui, se ele quer ler ou escrever. O slave mais uma vez responde beleza. E por fim, o master envia mais um pulso de clock, no caso, para fazer uma operação de leitura do slave. E após finalizar, o master envia
um stop bit, para manter o clock em alto, envia um stop bit. Em muitos dispositivos, o master pode querer fazer leituras de registradores sequenciais. Então ele pode, em vez de mandar stop bit, mandar mais um pulso de 8 sinais de clock para fazer mais uma leitura de um byte. O slave vai responder com acknowledge e o master pode continuar mandando para ler vários registradores de sequência do dispositivo slave. Então aqui tem alguns exemplos de dispositivos com interface I2C, alguns sensores, né? Sensores de temperatura, de corrente elétrica, de potência luminosa, certo? E observem que você tem aqui a linha de clock e a linha de dados, a alimentação e GND. Uma coisa muito importante, pessoal, muito importante. Sempre que você conectar dispositivos, sejam eles microcontroladores ou microcontroladores e dispositivos como sensores, conversor AD, etc., eles devem compartilhar o mesmo GND, o mesmo terra. O terra tem que ser comunicado. Então, se há uma comunicação com um dispositivo externo, mesmo que ele tenha uma alimentação, uma fonte externa, o GND tem que ter um fio para o GND conectar um dispositivo com outro. Isso é muito importante. Esse é um erro básico que as pessoas cometem quando não tem prática eletrônica. Então, além das linhas de comunicação, em qualquer tipo de protocolo de comunicação, exceto alguns muito específicos que são diferencial, mas na grande maioria deles, vamos dizer assim, então, tem que ser compartilhado o GND também. Tá ok? Alguns displays também utilizam comunicação I2C. Nessa figura, nós temos aqui um exemplo à esquerda de um display desse que a gente utiliza no kit, na verdade, um display comunicação paralela conectado a um transceiver que faz a conversão do sinal recebido por protocolo I2C para um sinal paralelo. Então, esse uso desse transceiver é interessante porque diminui o número de ligações que poderiam passar de 10 fios e ficam somente com 2 fios, né? Deste outro exemplo aqui à direita, temos o display que parece com um display de um celular ou de um MP3, que também utiliza comunicação através do protocolo I2C. A placa de periféricos utilizada no kit da disciplina é equipado com a memória EEPROM 24C04 de 512 bytes. Essa memória possui comunicação através de protocolo I2C. Nessa figura, é ilustrado as conexões desse circuito na placa. Basicamente, tem-se as alimentações, o GND aqui e o VCC aqui. Tem-se os 3 bits menos significativos do endereço, a gente vai falar um pouquinho sobre eles a seguir. E tem-se as duas linhas de comunicação, a linha de clock e a linha de dados. Observem que há um resistor de pull-up na linha de dados, porém não há um resistor de pull-up na linha de clock. Especificamente, nesse dispositivo, a linha de clock não é do tipo Open Drain, dreno aberto. Então não requer o resistor de pull-up, mas também se colocar não vai funcionar errado o dispositivo. Mas de modo geral, o protocolo I2C requer resistor de pull-up nas duas linhas. Na comunicação com a memória I2C, a memória deve ser o dispositivo slave e o microcontrolador será configurado como dispositivo master. O endereço do slave é formado por 7 bits. Os 4 primeiros bits são fixos, definidos pelo usuário, e são fixos para memórias EEPROM, né? 10, 10. E os 3 bits menos significativos podem ser configurados para a seleção do dispositivo. Então, a comunicação, como a gente já conversou um pouquinho, começa através do start bit, seguido de 7 bits de endereço e mais um bit que vai indicar se será feita a operação de leitura ou escrita na memória, e a memória retornará um acknowledge. Os bits A1 e A2 devem ser conectados ao VCC ou ao Terra para se definir endereços únicos ao CI. Então, o A3 não é utilizado nesse dispositivo, apesar de estar disponível externamente. Dessa forma, como somente 2 pinos estão de fato disponíveis para endereçamento do dispositivo,
para esse tipo de memória é possível colocá-las até 4 no mesmo barramento I2C, né? Pois pode-se programar 4 endereços diferentes. O sétimo bit do endereço, o A0, nessa memória é usado para selecionar os blocos da memória, que pode ser o bloco superior, com os endereços de 100 até 1FF, ou o bloco inferior, que vai de 0 até 0FF da memória. Nessa figura é ilustrado a sequência para a escrita de 1 byte na memória. O dispositivo master envia o start bit, em seguida envia 7 bits de endereço, sendo os 4 primeiros fixos, que é a memória EPROM, e os 3 últimos configuráveis, sendo o A0 ignorado. Na verdade, como o A0 não é o endereço de memória, mas sim o endereço do dispositivo, mas sim o endereço do bloco de memória dentro do dispositivo. Então, de fato, somente esses 6 bits aqui definem o endereço do dispositivo. E um oitavo bit aqui, que vai indicar se será feita uma operação de leitura ou escrita. Como é escrita, write, esse bit vai ser 0. O dispositivo, nesse caso, responde com acknowledge, levando para 0 a linha de dados. Em seguida, o dispositivo master ele vai enviar um byte contendo o endereço de memória no qual ele deseja escrever, sendo que o bit menos significativo é ignorado, somente os 7 bits menos significativos são utilizados para o endereço. Mais uma vez, o dispositivo slave responde com um nível baixo na linha SDA, indicando que recebeu o endereço. E por fim, o dispositivo master escreve um byte com o que deve ser registrado, armazenado naquele endereço de memória que ele informou anteriormente. Mais uma vez, o dispositivo slave responde com acknowledge e o dispositivo master encerra a comunicação. Então, nesse slide aqui, eu listei a sequência de operações descritas no slide anterior. Se alguém tiver alguma dúvida, pode voltar aqui e analisar com calma. Uma outra operação que pode ser feita com a memória, ali foi mostrado um exemplo de escrita de 1 byte. Pode ser a escrita em uma página. Você escreve vários bytes sequencialmente. O começo do comando é a mesma coisa, né? É mostrado o start bit, o endereço do dispositivo, o endereço da região de memória, que vai ser escrito se é a região superior ou inferior de memória do dispositivo, seguido do endereço de memória, né? E a operação aqui, no caso, é a operação write. Só que após ser escrito o primeiro byte, ao invés do dispositivo master enviar um stop, ele pode enviar vários bytes, certo? Então, é basicamente a mesma operação que eu mostrei no slide anterior, só que ao invés de ser escrito um byte, são escritos vários bytes de forma sequencial na memória, onde o primeiro byte é escrito nesse endereço aqui e os demais bytes são escritos nos próximos endereços. E o dispositivo master decide quando interromper a escrita, enviando um sinal de stop. Além da escrita em um dispositivo de memória, é necessário, para a utilização dessa memória, fazer a leitura em endereços específicos nessa memória. Então, vou mostrar como isso aqui é feito. Esse é o comando para fazer a leitura em algum endereço da memória. Agora, observe uma coisa interessante aqui. Há somente o bit de start, o endereço do dispositivo, o bloco de memória, a operação de leitura e em seguida o dispositivo, que no caso é a memória, o dispositivo slave, ele envia os dados na memória, um byte. Mas de qual endereço? Observem que, diferentemente da operação de escrita na memória, a operação de leitura na memória não há um endereço. E qual endereço é usado? Então, o endereço utilizado é o endereço da última operação de escrita, incrementado uma unidade. Então, se foi escrito alguma coisa, por exemplo, no endereço 10, a próxima operação de leitura será no endereço 11, perfeito? Então, não está explícito aqui na operação de leitura qual endereço é lido.
No caso, é o endereço da última operação descrita incrementado em uma unidade. Mas então vem a pergunta agora: como fazer a leitura de um endereço de memória específico? Para executar então a leitura de um endereço de memória específico, é necessário então realizar uma operação de escrita dummy para registrar o endereço que se quer ler e depois realizar a operação de leitura. Observem aqui que inicialmente é feita essa operação de escrita dummy, mas observe que não é uma operação de escrita completa. Observem que há o start bit, seguido do endereço do dispositivo, o endereço de bloco de memória, o bit de write ou read está indicando um write, né? O dispositivo slave responde, e em seguida é colocado o endereço de memória no qual se deseja escrever um dado. Porém, observem que o master não segue essa escrita na memória. Ele interrompe aqui a operação de escrita e não envia o novo byte no qual seria escrito naquele endereço de memória. Ao contrário, o start bit, o dispositivo master envia um novo start bit e reinicia uma nova comunicação, enviando novamente o endereço do dispositivo, dessa vez com a operação read, e faz a leitura justamente do endereço informado na operação write anterior, incrementado em uma unidade. E por fim, o dispositivo master envia um stop bit. Então, para se fazer a leitura em um endereço de memória específico, é necessário fazer a operação write inicialmente, parte da operação write, né, porque não é efetuada de fato a escrita no endereço de memória, para depois fazer a operação de leitura, tendo em vista que a operação de leitura ela faz a leitura do último bit, do último endereço de memória incrementado em uma unidade da operação anterior, de escrita ou pode ser de leitura também. Se eu fizer uma operação de leitura e interromper ela e depois fizer uma nova operação de leitura, eu vou usar o endereço da última operação de leitura mais uma. Então a operação de leitura ela faz a leitura do endereço da última operação de escrita ou leitura anterior incrementado em uma unidade. Nessa figura aqui é ilustrada uma outra operação que é a leitura de bytes sequencialmente. Além de poder ser feita a leitura de um byte, de um endereço específico, você pode ler os bytes seguintes até o fim da memória. Então, sempre que o dispositivo slave envia um byte na operação de leitura, ele dá um acknowledge se houver um byte no endereço seguinte. E aí, se o dispositivo master quiser o dado do endereço seguinte em memória, ele vai enviar o clock e o dispositivo slave vai mandar mais um byte. Até que o dispositivo slave atinja o fim de memória. Quando ele atingir um fim de memória, ele não vai dar o acknowledge para a última operação de envio de dados. Então, a única opção para o microcontrolador, no caso, que é o dispositivo master, é realizar uma operação de stop, enviar um stop bit. Nessa figura é ilustrado um diagrama do módulo I2C no microcontrolador target utilizado aqui na disciplina. Observem que essa implementação tem menos registradores, até um pouquinho mais simples do que o módulo SPI, certo? Eu não vou entrar em detalhes na configuração desse módulo. Quem tiver interesse de utilizá-lo pode acessar o datasheet e vai encontrar as informações. Vocês têm a teoria que foi dada aqui na aula, você já tem experiência na manipulação de registradores, então certamente vocês com a leitura do datasheet conseguiriam configurar esse dispositivo com algum tempo, né? Mas como a disciplina já tem bastante exercícios práticos, e a gente não precisa utilizar o módulo I2C, o dispositivo de memória que está no kit, eu achei melhor não vou passar esse exercício para vocês, não vou cobrar isso de vocês. Mas recomendo que quem tiver disponibilidade que estude esse módulo I2C, porque isso pode ser necessário em comunicações, em outras atividades no futuro que vocês venham a fazer, né? Uma coisa interessante é que em alguns microcontroladores, o módulo I2C e o módulo SPI encontram-se no mesmo módulo. É um módulo de comunicação que pode ser configurado como I2C ou SPI. Em algumas implementações acontecem isso. Isso é mais uma curiosidade para vocês. Mas, de modo geral, para configurar um módulo I2C de um microcontrolador específico, é necessário, inicialmente, definir a velocidade de comunicação, né, que é definida através de fonte de clock do módulo I2C e divisores de clock. Configurar o endereço do dispositivo, que pode ser de 7 bits ou 10 bits, dependendo da implementação. E configurar o dispositivo como master ou slave. Isso vai ser necessário em qualquer utilização, em qualquer configuração do módulo I2C.
Em alguns microcontroladores é possível configurar o endereço como sendo de 7 ou 10 bits, configurar a operação como multimaster, você pode ter mais de um master na linha SPI, na rede SPI, no barramento SPI, né? Desculpa, no barramento I2C. Mas isso é uma operação um pouco mais avançada, eu acabei nem explicando isso para vocês. Mas tem toda uma arbitragem que deve ser feita para que não haja colisão, porque somente o master pode dominar a rede 2C, o barramento 2C a cada instante. Então há todo um tratamento de colisão que deve ser realizado. E também alguns microcontroladores têm o Low Power Mode Wake Up on Slave Address Match. Então, em muitas aplicações é muito importante que o microcontrolador consuma pouca energia. Então, pode-se colocar o microcontrolador em um modo de baixo consumo, onde boa parte do microcontrolador fica desativado, e ele pode ser acordado quando ele receber alguma informação, algum byte, através do barramento I2C. Então isso é bastante útil para sistemas que ficam boa parte do tempo inativo, sistemas geralmente alimentados por bateria, né, que está num barramento I2C. Em algum momento é necessário utilizar aquele elemento e aí pode-se acordar esse microcontrolador, digamos assim, levar ele para o modo de operação normal, onde o consumo é maior, através do envio de uma mensagem através do barramento I2C. Como nós vimos na aula de hoje, os protocolos SPI e I2C possuem várias semelhanças. A aplicação de ambos é a mesma, é para comunicação a curta distância entre dispositivos, que podem ser entre microcontroladores e periféricos, ou pode ser entre próprios dois microcontroladores. São comunicações serial, síncronas, do tipo mestre-escravo. Em ambos, SPI e 2C pode-se efetuar a comunicação nos dois sentidos, né? Então é uma comunicação duplex, e ambas implementações possuem baixo custo. No entanto, apesar dessas semelhanças, esses protocolos possuem várias diferenças. A primeira dela é o número de linhas. O SPI requer 4 linhas de comunicação, né? No caso mais simples, pode requerer somente 3 linhas, se você desconsiderar o chip select, mas o I2C requer somente 2 linhas de comunicação, independente da quantidade de slaves presentes no barramento. O SPI contém o chip select, é necessário um chip select para cada dispositivo slave, no I2C não é necessário chip select. No SPI, os dispositivos não possuem endereço no barramento, o I2C, todos os dispositivos possuem um endereço que deve ser único. O SPI opera com comunicação full duplex, ou seja, a comunicação ocorre nos dois sentidos ao mesmo tempo, enquanto no I2C, apesar de haver operação duplex, ela é half duplex, porque só pode acontecer em um sentido a cada momento. A velocidade de transmissão no SPI é maior, ultrapassando 20 MHz, enquanto no I2C a frequência máxima de operação é 5 MHz, mas geralmente trabalha em frequências menores, de 100 ou 400 kHz. Ambos possuem arquitetura mestre-escravo, no entanto, no SPI é possível ter somente o mestre, enquanto no I2C pode ser configurada a rede para ter múltiplos mestres. A comunicação SPI acontece através de portas push-pull, onde não é necessário colocar o resistor de pull-up, enquanto no I2C é necessário colocar os resistores de pull-up nas linhas de dados de clock. O consumo de energia é menor no SPI do que no I2C. A complexidade do circuito, de modo geral, é menor no SPI e I2C, mas isso não é uma regra rígida, isso depende muito da implementação de cada microcontrolador. A leitura de dados no protocolo SPI acontece na borda do sinal de clock, enquanto no I2C acontece quando o clock está em nível alto. Né? No SPI não há nenhuma confirmação de recebimento da informação por parte do slave para o master, enquanto no I2C o slave responde com acknowledge para o master. O SPI é um protocolo que tem uma padronização pior, na verdade não há um controle tão grande da padronização, por isso que ele pode ser configurado de formas tão diferentes, enquanto no I2C há uma padronização maior que garante melhor funcionalidade. No entanto, essa falta de padronização no SPI, de modo geral, não é um problema, porque os módulos SPI acabam sendo, dos microcontroladores, acabam sendo construídos com bastante flexibilidade para que se possa adequar para vários dispositivos, né? O problema é se eu tiver um módulo SPI conversando com dois dispositivos slaves com um padrão diferente, né? Isso é um problema, porque eu tenho que ficar reconfigurando o módulo SPI cada vez que eu quiser conversar com um dispositivo slave com um padrão de comunicação diferente. No SPI não é necessário enviar start-stop bits, enquanto no I2C é necessário, então há uma sobrecarga, um tempo maior para o envio desses bits de controle. Então é isso, pessoal.
Desejo para vocês bom estudo e muito obrigado.